Diante do tema que eu vou falar aqui hoje, eu me sinto envergonhado. Me sinto assim realmente muito pequeno. Diante das grandiosidades que se operam do ponto de vista espiritual na pátria do Evangelho, na terra do Cruzeiro. Nós vamos falar essa noite sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E esse tema tem propósitos. E antes que a gente inicie, eu vou ler a poesia. Eu sou apaixonado por Alta de Souza. Ela é a poetisa do Evangelho, ela brilha nas páginas do Parnaso de Além Túmulo. E eu estou tendo contato aqui com a poesia, né? E gostaria de agradecê-la por esse carinho que eu não mereço. Gratidão e trabalho. Segue, irmão, pelo berço do Cruzeiro, desvendando a palavra de esperança, retira o véu da letra santa e avança, e revela a verdade ao mundo inteiro. Em tua alma a pureza da criança, no olhar o jeito simples e fagueiro, e as pérolas de luz do teu celeiro são frutos do trabalho que não cansa. Todo o bem que fizeres, onde fores, é alívio a mitigar alheias dores, é amor de coração contrito em prece. E por toda a gratidão em teu caminho, ouvirás uma voz bem de mansinho. É Jesus quem sorrindo te agradece. Obrigado. Desculpa, né? Meus amigos, essa obra foi ditada pelo Espírito Humberto de Campos em 1938. Um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil não tinha a posição econômica e política que ele tem hoje no cenário mundial. Exaltar as qualidades da flora, da fauna, da riqueza mineral, da riqueza econômica do povo brasileiro em 2012 é tarefa fácil. Difícil era divisar esses potenciais antes da Segunda Guerra Mundial, quando o domínio do mundo era ocupado por nações violentas e quando dominava o mundo as ideologias do comunismo radical, do fascismo e do nazismo, que precipitaram o mundo num despenhadeiro de morte, de perseguição, de violência, de covardia. O mundo conheceu talvez as trevas mais densas, o que levaram alguns pensadores, filósofos, homens da academia e a própria alma simples do povo a imaginar que a humanidade estava assistindo ao seu fim. Quem viveu o Holocausto, quem viveu a Segunda Guerra Mundial, quem pôde passar por aqueles momentos tormentosos da evolução do homem, sabe muito bem o peso dessas palavras. E é nesse momento em que as almas se perdiam no pessimismo, em que nenhum encarnado conseguia divisar a esperança no progresso humano, que a espiritualidade, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, entrega ao mundo uma revelação ímpar. Nós sabemos que toda nação, todo povo, toda comunidade tem sua missão específica no organismo do mundo. O planeta Terra é um organismo, não é uma máquina. E por ser um organismo, ele é composto de células que trabalham em harmonia, que trabalham integradas em fraternidade.
mas em todo o corpo, cada peça desempenha função específica. Há quase 2000 anos atrás, Paulo de Tarso, na Epístola aos Coríntios, nos advertia que não seria possível um corpo que fosse todo ouvido, nem um corpo que fosse todo olhos. É preciso ter os olhos, os ouvidos, as mãos, os pés, as pernas, cada parte desempenhando função específica. E nessa obra, Humberto de Campos, amparado pela espiritualidade mais alta, e nós veremos aqui de quem se trata, revela qual a função do Brasil no concerto dos povos. O que Jesus espera dos brasileiros? O que ele espera de cada um de nós? Qual é a expectativa do mundo espiritual com relação à pátria do Cruzeiro? E quando nós fazemos essa pergunta para nós todos, porque somos hoje aqui alunos, todos nós, quando fazemos essa pergunta, é para corrigir em nós mesmos e nos nossos irmãos de jornada, um desvio de perspectiva. Quando se fala em Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, o primeiro impulso, e eu já tive esse impulso centenas de vezes, somente agora, depois de 25 anos de doutrina espírita, que eu começo a compreender essa obra. Eu já tive várias vezes esse impulso. Imaginando que ao Brasil estava destinado uma posição de domínio econômico. Uma posição de prestígio político. Mas então surge a grande pergunta, a desafiadora pergunta. Como conciliar poderio econômico e político nesse mundo com o Evangelho? Qual nação poderosa do planeta se ergueu sem a expoliação e a violência? Pensemos. Não se trata de apontar o dedo para os nossos irmãos de outras nações, porque todos aqui somos espíritos imortais. Nenhum de nós aqui pode apontar o dedo para a Inglaterra, porque a maioria de nós já encarnou lá. Nenhum de nós pode apontar o dedo para a França, porque muitos de nós já fomos franceses. Na verdade, a humanidade é uma família. E quando nós apontamos o dedo, na verdade estamos criticando a nós mesmos. Fomos nós que construímos. Nós também falhamos. E quando pensamos na fraternidade universal, ainda que eu não tenha encarnado na França, o fato da França ter errado é um erro que me pertence. O erro de um ser humano pertence à família humana. Um dia entenderemos isso. Um dia entenderemos. A miséria de um país ecoa em outro hemisfério. O soluço de um ser na humanidade afeta a humanidade inteira. Por isso, quando olhamos para as nações poderosas, Roma, em que foi construído o Império Romano? Com paz ou com guerras? Como foi construído o Império Inglês? Como foi construído o Império Espanhol? São ligeiras lembranças que nós trazemos para refletir que, infelizmente, poder político e econômico na Terra só é conquistado, por enquanto, à base de sangue e de expropriação. Infelizmente. Não que deva ser assim, mas tem sido assim.
tem sido assim. Por essa razão, no prefácio da obra, Emmanuel Dalton, ele diz assim: nossa tarefa visa esclarecer o ambiente geral do país, argamassando as suas tradições de fraternidade com o cimento das verdades puras. Por quê? Se a Grécia e a Roma da antiguidade tiveram a sua hora como elementos primordiais das origens de toda a civilização do Ocidente, na origem da civilização do Ocidente está a grandeza da Grécia e a grandeza de Roma. Se o Império Português e o Espanhol se alastraram quase por todo o planeta, se a França e a Inglaterra têm tido a sua hora proeminente nos tempos que assinalam as etapas evolutivas do mundo, o Brasil terá também o seu grande momento no relógio que marca os dias da evolução da humanidade. Porque a evolução não é um processo caótico. A evolução é um processo conduzido pela sabedoria e pelo amor infinito de Deus. Deus não é um telespectador passivo. Deus é um Pai atuante. Ele age, ele corrige, ele aperfeiçoa, ele ampara, ele consola, ele corrige rotas através dos seus emissários espirituais. E também inspirando diretamente, porque Deus fala no coração de cada um de nós. Portanto, a evolução é dirigida, e a humanidade tem suas horas. A evolução tem os seus marcos. É como uma viagem que é marcada em quilômetros. E em determinado momento da marcha evolutiva, chegaria a hora do Brasil exercer a sua missão. Mas que missão é essa? Diz Emmanuel assim: quando Humboldt, visitando o vale extenso do Amazonas, exclamou extasiado que ali se encontrava o celeiro do mundo, o grande cientista asseverou uma grande verdade. Esse era um naturalista que visitou toda a América Latina e ficou impressionado com a riqueza da fauna, da flora, com a riqueza mineral, e mais assombrado ainda quando navegou pelo rio Amazonas e contemplou com os olhos essa floresta majestosa. Esse homem de ciência, então, apontou e disse: eis aqui o celeiro do mundo. Mas olha o que vai dizer Emmanuel. O grande cientista asseverou uma grande verdade. Precisamos, porém, desdobrá-la, estendendo-a do seu sentido econômico à sua significação espiritual. O Brasil é o celeiro espiritual do mundo. Espiritual. O que significa isso? O que isso representa? E ele vai dizer: o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro, a proporcionar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Essa é a missão do Brasil. Então, quando alguém indaga por que o espiritismo é gigante no Brasil, porque aqui é o celeiro espiritual do mundo, não é França,
não é Inglaterra, esses países já tiveram a sua hora. A hora espiritual é do Brasil. Por quê? Por quê? Quais as causas que estão por trás desse fato? Quem tomou essa decisão? O que foi feito até agora com relação a essa missão? É o que nós pretendemos falar nessa noite. Então, nessa noite, eu vou fazer uma espécie de leitura comentada. Eu pego algum trecho do livro e comento o que eu dou conta de extrair hoje. Porque daqui a um mês eu tenho certeza que vou ver mais coisas e com a ajuda de todos os amigos aqui, nós juntos veremos muito mais. Porque junto nós podemos ver, mas é preciso abrir a obra. É preciso estudá-la. É preciso examiná-la. É preciso examiná-la. E para examiná-la, nós começamos com o prefácio do autor, Humberto de Campos, o homem da Academia Brasileira de Letras, um dos maiores literatos que esse país teve. Então nós estamos falando de uma inteligência fina, refinada. Nós estamos falando de um homem que tem a mente de um bisturi e que sabe apreciar os fatos e descrevê-los como ninguém. Emmanuel reconhece isso. Falou assim, entregamos ao irmão Humberto porque ele tem mais facilidade de expressar o seu pensamento ao médium. Só nisso nós vemos a grandeza da obra. Porque é o próprio Emmanuel que entrega a Humberto de Campos, sabendo que naquele setor, naquele aspecto, Humberto tinha mais competências, mais habilidades do que o próprio Emmanuel. E ele diz assim, se numerosos pensadores e artistas notáveis lhe traduziram a grandiosidade de mundo novo, contando lá fora as inesgotáveis reservas do gigante da América, todo esse espírito analítico não passou da esfera superficial das apreciações. Passaram geólogos e falaram, está cheio de minério, está cheio de riqueza, está cheio de petróleo, pré-sal. É uma riqueza da fauna, uma riqueza da flora. Catalogando os elementos materiais, que são elementos perecíveis. Todo elemento material é perecível. Será essa a grandeza do Brasil? Será então a nossa grandeza o corpo? E quando chegar o desencarne? Será essa toda a nossa riqueza? Será que cada um de nós não tem um tesouro muito mais valioso do que aquilo que a mão pode tocar? É essa crítica fina que Humberto de Campos faz e que muitos, às vezes, não conseguem compreender porque confundem a missão do Brasil com uma missão material. Confundem riqueza espiritual com riqueza mineral. Confundem celeiro espiritual com reserva petrolífera. E aí aprofunda Humberto de Campos. Todo esse espírito analítico não passou da esfera superficial das apreciações, porque não viram o Brasil espiritual, o Brasil evangélico, em cujas estradas, cheias de esperança, luta, sonha e trabalha
o povo fraternal e generoso, cuja alma é a flor amorosa de 3 raças tristes. Poema de Olavo Bilac, na expressão harmoniosa de um dos seus poetas mais eminentes. Brasil espiritual. Por quê? E aí ele responde: Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu evangelho, a fim de que os seus rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. Por que da Palestina para o Brasil e por que a árvore? A árvore não é algo que nasce em 5 minutos. Você não compra uma árvore no supermercado. Porque uma árvore tem história. E a história da árvore está registrada nela mesma. A sua idade, o seu crescimento, as intempéries pelas quais ela passou, todo o seu crescimento, todo o cuidado do agricultor, todos os nutrientes que ela absorveu, estão na árvore. Transplantar uma árvore é algo dificílimo, porque você tem que removê-la de um solo, trasladar para outro solo, para um outro clima, e fazer com que ela floresça novamente e não morra. E não morra. E ele diz assim: ao ceticismo da época soará estranhamente uma afirmativa dessa natureza. O Evangelho não seria mera ficção de pensadores do cristianismo, o repositório de suas lições? Não foi apenas um cântico de esperança do povo hebreu que a Igreja Católica adaptou para garantir a coroa na cabeça dos príncipes terrestres? Essas são as opiniões do mundo. Mas a gente quer comentar sobre as características dessa árvore. A história do Evangelho começa nos profetas do Velho Testamento. E quem foram esses homens? A primeira coisa que nos chama a atenção: qualquer um de nós que toma nas mãos lições de um filósofo grego vai ficar espantado com a beleza do raciocínio, com o apuro das palavras, com a capacidade de expressão precisa que esses filósofos têm. Qualquer um que estuda os historiadores romanos, os homens que fizeram a história do Império Romano, também se impressionam com a sua sagacidade, a sua visão política, a sua estratégia, a organização social que o Império Romano adquiriu. E quando se abre um livro de um Isaías, quando se abre um livro de um profeta Jeremias, todo mundo fica assustado. Por quê? Porque o profeta do Velho Testamento parece-nos uma pessoa destemperada. Uma pessoa à beira de um surto psiquiátrico. Ele xinga, ele fala alto, ele condena, ele faz barulho. Por quê? Às vezes, por causa de uma viúva que foi humilhada no mercado.
às vezes por causa de um órfão que foi esquecido. E alguém poderá perguntar: tanto barulho por tão pouco? O profeta foi sempre alguém que ergueu a voz contra a injustiça e a opressão. O profeta foi sempre alguém que disse, inclusive para os reis, quando Davi, que se apaixona pela mulher do seu melhor amigo e coloca o seu general e melhor amigo no fronte de batalha para que ele morresse e ele pudesse ficar com a mulher, e cumpre o seu projeto, seu amigo morre e ele fica com a esposa, o profeta Natã visita o palácio. Rei, preciso falar com o senhor. Pois não, Natã, entra. Rei, preciso tirar uma dúvida. Um homem tem 100 ovelhas. E o seu vizinho tem uma. E esse homem matou seu vizinho para ficar com aquela única ovelha dele. Qual que é a sentença que o senhor daria, rei? Esse homem deve morrer, Natã. Porque é um covarde. Já tem 100 ovelhas e mata o vizinho para ficar com uma. Qual que é a sentença, rei? A sentença é a condenação à morte. E o profeta fala: rei, esse homem é você. Você tem todas as mulheres do reino, todas que você quiser. E você matou seu melhor amigo, que tinha uma mulher só, para ficar com ela. Então o profeta foi sempre aquela voz que disse assim: o universo que nós vivemos é um universo moral. Esse universo tem leis morais, leis de responsabilização. Você é responsável pelos seus atos. Há uma lei divina que nos rege. E há um acerto de contas periódico. Cada um de nós prestará conta dos seus atos. É uma balança. É uma balança. O que você fez que feriu, que oprimiu, que tornou infeliz o seu semelhante, será colocado num braço da balança. E tudo aquilo que você fez, que engrandeceu, que construiu o seu semelhante, será colocado do outro lado da balança. E você receberá os bônus pelas ações em prol do semelhante. E os ônus, os deveres, pelo prejuízo que causou ao próximo. É um universo moral. Mas o que aconteceu com esses homens? Com esses médiuns da antiguidade? Na maioria foram trucidados e assassinados. Mas deixaram uma mensagem. Essa é a raiz da árvore. Essa é a raiz da árvore que foi plantada no Brasil. A luta desses homens, a voz de coragem diante da injustiça, é a raiz da árvore do Evangelho. Foi sobre essa raiz que Jesus deixou o caule, o tronco, se manifestar, quando disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mas antes disse: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A nova era, o mundo de regeneração será dos mansos,
Não haverá espaço para generais e nem para violentos. A terra será herdada pelos brandos, pelos pacíficos, pelos pacificadores, pelos homens e mulheres da paz, que promovem a paz, que promovem o crescimento do seu próximo. Estava dado o tronco da árvore. Em 1857, a copa da árvore é trazida do mundo espiritual. A terceira revelação vem completar essa planta delicada e vigorosa. Foram alguns poucos anos. Bastaram colocar a copa, quando a árvore ficou pronta, ela foi transplantada e foi trazida para o Brasil. E é sobre isso que nós vamos falar. Eu selecionei alguns textos bastante relevantes. Quando Jesus faz uma visita periódica, e ele sempre faz visitas periódicas à Terra. Olha só. Diz Humberto de Campos assim: o Senhor desejou realizar uma de suas visitas periódicas à Terra, a fim de observar os progressos de sua doutrina e de seus exemplos no coração dos homens. Progresso do Evangelho no coração, ele não veio observar o progresso do Evangelho nas igrejas, não. Jesus não vem aqui fazer estatística de quantos membros tem uma religião. Nas suas visitas periódicas, ele vem observar o progresso do Evangelho no coração dos cristãos. E nessa data aqui, infelizmente, ele ficou bastante decepcionado. Era um final das cruzadas. Não precisa nem dizer. E Jesus, então, sondando as estradas do futuro, diz assim: não tem outro modo. Somente o sofrimento intenso para corrigir as minhas ovelhas transviadas. E então foi um clima de tristeza geral. E Léo, o sociólogo de Jesus na Terra, arcanjos e anjos, todos se entristeceram. E o Eliu, ou Iléu, Eliu em árabe, Iléu em hebraico, tentando consolar, ver se fazia alguma coisa, estava Jesus assim, melancólico, falando: mestre, mas tem um lugar aqui, não chamava América ainda, e tem assim uns povos simples, e a gente pode ir para lá, para o simples, vamos construir uma civilização lá. Eu falei: então me leva para lá. E Jesus fica encantado com aquela beleza e faz uma pergunta pedagógica. Ele pergunta assim para ele: onde fica, nestas terras novas, o recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana? Será que Jesus não sabe geografia? Ele que esculpiu o planeta não sabe mais onde ficam os continentes. Fez um pacote turístico para visitar a galáxia e esqueceu da Terra. Será? Primeira lição. O espírito encarregado de todas as questões sociológicas do planeta Terra se chama Hillel, avô de Gamaliel, mestre de Paulo.
É o avô do Gamaliel. Jesus podia chegar para ele e falar: mestre, essa situação está difícil. Espera aí, Léo, deixa eu falar agora. Vai fazer isso, nós vamos fazer isso, isso. Isso é educar? É assim que educa? E Léo não estava exercendo uma função que Jesus delegou para ele? Quando Jesus delega uma função, não é para o engrandecimento de quem exerce a função? É. Então Jesus age como educador. Ele faz perguntas, ele não dá respostas. Ele faz perguntas para que o educando encontre as respostas. E tem que prestar atenção nas perguntas de Jesus. Olha o que ele pergunta para Eliel. Onde fica aqui, nessas terras novas, um recanto onde é possível enxergar o símbolo da redenção humana? Ele estava ensinando para Eliel que o símbolo da redenção espiritual na terra é a cruz. Eu não sei qual que é o símbolo em Júpiter, deve ser outro. Não sei qual é o símbolo da redenção dos saturnianos. Mas da terra, que é composta dos espíritos mais egoístas e orgulhosos do sistema solar, os mais orgulhosos, mais egoístas, vêm para cá. Encarnam aqui. O símbolo da redenção humana é a cruz. Porque ela é um golpe no orgulho e no egoísmo. Não que a cruz seja o caminho da redenção no universo infinito, não sabemos, mas na Terra é. Porque o remédio é adequado ao paciente. Tanto a substância quanto a dosagem. Então, Léo, que não é bobo nada, diz assim, esse lugar, e ele até faz uma propaganda, ele é inteligente. Léo fala assim, esse lugar de doces encantos, mestre, de onde se veem no mundo as homenagens dos céus aos vossos martírios na terra, fica mais para o sul. Ele fala, então vamos para lá. E chegaram no Brasil. Eu não sei onde, e eles não revelaram aqui, para que nenhum estado aí fique falando, o primeiro estado que Jesus veio foi o meu, não, foi o meu. Então aqui não fala para não ter briga entre os estados. Né? Então não sabemos se foi Bahia, se foi Paraná, se foi Minas, não sabemos. Veio para o Brasil. Para o Brasil. Tudo é Brasil. Mas o bonito está aqui. O bonito está aqui. E esses são os detalhes que enriquecem a obra. Jesus, mãos erguidas para o alto, como se invocasse a bênção de seu Pai para todos os elementos daquele solo extraordinário e opulento, exclama. Então, quando Jesus chega no Brasil, ele faz uma prece a Deus. Pede a Deus permissão para implantar o projeto. Pede permissão. E como a banda larga entre Jesus e Deus é de não sei quantos milhões de giga, é contato instantâneo, a resposta foi instantânea. Instantânea. Ele se vira para Iléu e diz assim, para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo,
todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Lei da fraternidade universal. E hoje, 2012, nós podemos constatar isso. Qualquer estrangeiro que chega no Brasil percebe essa característica. Esse convívio de várias culturas, de várias etnias, de várias crenças, essa convivência que em qualquer outro país seria a causa de uma guerra civil. Sob estes céus serão entoados os hosanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. Aí ele vai falar uma frase, como que é duro trabalhar para Jesus. Aí ele vira para o Eliú e fala assim, tu, Eliú, te corporificarás na terra. Vai reencarnar, meu filho. Porque trabalhar com Jesus... Se ele saiu do gabinete da governadoria e encarnou, porque nós estamos acostumados com governadores, só dão ordem. Fulano, vai lá e faça isso. Por que você não faz? Porque eu sou o que mando. Alguém tem que estar aqui para mandar. Então ele chama o Eliú e fala, Eliú, é o seguinte, nós estamos aqui no Brasil, mas os encarnados não conhecem. Então você vai ter que encarnar no povo português, vai ter que construir uma escola de navegação, vai ter que aprender, estimular a construção de navio, construção de cartas náuticas para se descobrir essa terra. É mais ou menos assim. Como se a Maria Helena dissesse assim, Haroldo, preciso que você vá lá fazer uma palestra no Eurípides Barçanufo. Mas chega meia hora antes que você tem que colocar as cadeiras no lugar. É assim. Ele então nasce como Henrique de Sagres, funda uma escola naval, a maior escola naval. Mas até aqui, isso você consegue no YouTube, não é? Isso você consegue no YouTube. Só você jogar lá. Henrique de Sagres vai aparecer no YouTube, né? O que não tem no YouTube? Não tem no YouTube o seguinte. Quem que é Henrique de Sagres? É o avô de Gamaliel. É Hilel. Sabe quem que é Hilel? Hilel é o maior sábio do povo hebreu. Considerado pelo povo hebreu. Não sou eu que estou dando opinião, não. Hilel, na época, ele foi contemporâneo de Jesus, ele desencarnou um pouquinho antes, e ele fundou a mais famosa escola bíblica da Palestina. Só tinha um concorrente, a escola de Shammai. Escola que ensinava a estudar o Velho Testamento. Esse é o Hilel. O Shammai, que era um sábio também, mas era mais durão. E o Hilel era bondoso. A gente viu aqui, né? Jesus falou, mas Hilel, está acontecendo isso. Não, mestre, eles estão guerreando, estão brigando, estão matando, mas estão aprendendo, ele é bondoso. Ele contemporiza, né? Aquele espírito mais bondoso, tipo o Barnabé, né? E o Shammai era mais Paulo de Tarso, bravo, né? Então diz que uma vez um gentio procurou ele e falou assim, olha, eu quero entrar na sua escola aqui com Shammai. Shammai bravo. Quero que você resuma todo o Velho Testamento em uma palavra. Ele falou assim, você sai fora daqui agora. Rua. Nunca mais entra aqui. O sujeito assustou. Não tinha paciência. Aí foi com o Hilel. Aí eu queria que... Será que seria possível? Aí já deu uma abrandada, né? O senhor resumir toda a Torá, eu vou ficar assim num pé só. Quando eu trocar de pé, o senhor resume? Então, só se for possível. Não quero incomodar o senhor. Não. Fica em posição. Aí o jovem se posicionou. Pronto? Aí mudou de pé. Ele, amor.
O resto é comentário, vai e estude. Acabou. Esse é o Hilel. É esse que é o Henrique de Salles. Então ele é um mestre hebreu. Depois, isso tem no YouTube. Pode lá pesquisar. Os maiores mestres da escola naval eram todos judeus. Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, toda a equipe deles de navegação, de cartografia, de tudo, eram todos judeus. Então parece que o Hilel não foi sozinho, não. Levou uma turma com ele, de alunos. Depois de Pedro Álvares Cabral, quem que veio parar no Brasil? Fernando de Noronha, judeu. Com uma esquadra cheia de judeus. Foram para Florianópolis, subiram até para o norte do país, depois foram perseguidos pelos jesuítas, e para onde foram? Nova York. Só que tem um detalhezinho aqui. Isso é fisicamente, né? E no mundo espiritual? Fundaram uma colônia. Uma colônia espiritual. Sabe qual que é a forma dessa colônia? Uma estrela de Davi. Isso também tem no YouTube. O que é a estrela de Davi? É o símbolo do povo hebreu. Como é que se chama essa colônia espiritual? Nosso lar. Então é preciso conectar as informações espirituais para que a gente chegue na essência. Senão nós vamos ficar na superfície. Querem ver? Quantos ministros tem em nosso lar? 72. Quantos juízes tinham no Sinédrio? 70 aí? É coincidência. É coincidência. Então essa é a ação. O povo hebreu que participou da raiz foi chamado a construir a raiz do Brasil. Olha a árvore sendo transplantada. Ela não veio inteira, não. Veio a raiz primeiro, depois o tronco e, por fim, a copa. Um trabalho de séculos. Porque quando Jesus conversou com Hilel, nós estávamos em 1380, 90, que era o último quartel do século XIV. Está um pouquinho antes de 1400. Somente 100 anos depois o Brasil foi descoberto. Eu aprendi o seguinte: projeto de Jesus é planejado no mínimo 700 anos antes. Ele não faz assim. São séculos de planejamento. Vamos lá. Avancemos. Pois bem, descobriram o Brasil, chegou aqui alguns portugueses. Aí o que faz Jesus? Na data em que da descoberta, vem fazer uma visita espiritual. Primeira etapa do projeto cumprida. Ele vem verificar. Etapa por etapa, ele vem pessoalmente conferir. Descobriu? Descobriu. Pode fechar. Etapa 2. Coordenador da etapa 2. Dirigindo-se a um dos seus elevados mensageiros na face do orbe terrestre, em meio do divino silêncio da multidão espiritual,
sua voz ressoou com doçura. Mas antes disso, Humberto de Campos diz assim: uma alegria paradisíaca reinava em todas as almas que comemoravam o advento da pátria do Evangelho, quando se fez presente na Assembleia Augusta a figura misericordiosa do Cordeiro. Chegou Jesus e fala assim: Ismael, manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do Cruzeiro. Recebe-a nos teus braços, de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações de nosso Pai. Para, filho. Estão lembrados quando Jesus ergueu a mãozinha, fez uma prece? Aqui ele está revelando. Naquele momento ele recebeu no coração sagradas inspirações do Todo-Poderoso, de Deus, que disse para ele: filho, e aí? E agora o que ele está fazendo? Ismael, assim como eu recebi do Pai a inspiração no meu coração, eu estou te entregando esse filho nos teus braços. Reúne as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos da minha doutrina e inicia, desde já, a construção da pátria dos meus ensinamentos. Para aí transplantei a árvore da minha misericórdia e espero que a cultives com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo. Espero. Ela será a doce paisagem